também, eu estava distraído aqui, estava conversando. É que vocês não podem ver, mas ali no canto nós temos o banquete dos elementais. Entendeu? Eles estão agora tomando chá. E os elementais, né, aquela coisa, né, que vocês sabem como eles são. Não são vegetarianos, né? Tento incutir essa coisa, mas não adianta. É a natureza deles. É tipo fazer o tubarão vegetariano, que é um projeto brasileiro, né? Mas antes de mais nada, seu programa Terceira Visão, colabore com o canal, assine, curta o sininho e depois você comenta sobre o programa. A sacerdote Márcia Matos com seu boa noite contagiante. Boa noite. Nossos convidados especiais, o Sapo Asdrúbal, a Coruja Insônia e o Jaera. Ai, meu Deus. Que são fundamentais nos trabalhos que nós fazemos, né, gente? Eles são grandes arrecadadores da nossa instituição. Eles pedem gentilmente. O Jaera, por sua forma, né? Eu já era. Insônia. Insônia. E Asdrúbal. E o outrozinho, o que é? Ah, é o Asdrúbal Júnior. Ah, Que é um sapinho venenoso. botei na cabeça do Asdrúbal grande. Sim, olha só. Mas quero dizer que todos eles só praticam bem. Bem amarrado, bem enterrado, quer dizer... E essas coisas todas. Compre a nossa rifa, R$10 cada número. E em breve eu vou trazer para cá para vocês conhecerem o Mão Gelada, que é uma figura mística no programa quando a rádio ainda era transmitida, né? Mas por falta de patrocínio, tinha mandado aí mesmo para o YouTube. Você pode manter esse programa como doações com a Sacerdote Márcia Matos, comprando nossa rifa, R$10 cada número, ganhando 2 links de aula. O nosso caldeirão da paz, se alguém te perturba, ele fará o bem para essa pessoa, ela vai ficar bem longe de você. Ah, eu quero essa pessoa, pode fazer, mas aí é um outro valor, né? Ficar bem perto assim, coisa leve, levinha. Esqueci alguma coisa? Não, né? Meu nobre sacerdote. Temos a nossa rifa, falamos da rifa? Já. Já, então Então tá. vamos lá. Qual o programa de hoje? O tema é... Ai, o tema é, vamos falar sobre druidas e outros povos. Olha só, que maravilha, gente. Vamos ver se Vamos lá. alguma coisa que eu saiba. Sabe tudo. Esse é o problema. Sabe tudo. Vamos lá. Em tudo. Porque Akhenaton apagou o registro que continuam informações sobre druidas e egípcios. Primeiro que Akhenaton, ele criou uma nova igreja, Akhenaton. né? Ele pegou toda a história do Egito Akhenaton. e apagou e fez a sua Bíblia da época, no qual tinha um Deus só, como diz os ignorantes. Graças, alguém tem o bom senso de sentar o dedo nesse desgraçado a tempo. Ou nós nem teríamos nem o farelo da história egípcia, porque ele saiu destruindo tudo. Atendia um propósito, né, da escuridão. Lançar a humanidade nessa ignorância que nós vemos hoje. E não era nada disso que falava, que ele era isso, que não sei o quê. Ele pegou a capital, mudou, pegou os egípcios, tipo assim, é como se algum... Óbvio que aqui no Brasil, né? Como se uma seita ridícula tomasse o poder, pegasse os padres da Igreja Católica e botasse todo mundo para correr, tá entendendo? Quebrasse as imagens, queimasse as igrejas, acabasse com a história, entendeu? E colocasse, entendeu? Mudasse, não, agora não é mais o Vaticano, agora a capital religiosa é aqui, no, sei lá onde, nas cinzas da Amazônia. Entendeu? Que os sacerdotes fossem proscritos, foi isso que ele fez, gente. Só estudar um pouquinho de história, gente. Tudo se repete. Entendeu? E graças aos grandes, né? Largou. Facebook
que vai tirar do... Vamos lá, amor, antes que eu perca a calma. Ainda existe o livro secreto dos druidas que explica como cometer o suicídio sem ir pro primeiro Kamaloka? Olha, esse tipo de pergunta me lembra alguém que está usando algum pseudônimo. Não importa. Primeiro que os druidas não escreviam livros. Se os rituais... Olha, gente, se você não sabe o que eles queriam que você soubesse, imagina que eles não queriam que você soubesse. Eles usavam raramente escrita, né? Por exemplo, os egípcios, não foram os egípcios, tá? O papiro era a planta egípcia, é tipo o Brasil. Exportava matéria-prima para os fenícios e os fenícios transformavam o papiro, que era uma planta, em livros. Por que os fenícios faziam isso? Porque os fenícios eram hábeis contadores, banqueiros, aliados dos druidas. E por isso que eles foram apagados da história. Tem muito mais por trás dessa história aí do que vocês pensam. Daí na sociedade Biblos, de onde vem Bíblia, biblioteca, Biblos, Tiron, Sidon e outras cidades, Cartago, onde eu contei essa história Muito ótimo. dos grandes momentos. Né? Muitos druidas foram severamente punidos por causa da batalha de Cartago. Mas tudo bem. São mágoas passadas, mas a vingança é eterna. Ele está falando sobre me perdi nas areias do tempo. A segunda pergunta dele. Ainda existe o livro secreto dos druidas que explica como cometer o suicídio sem ir para o primeiro Kamaloka. E eu não ia ensinar uma coisa dessa no YouTube, óbvio, né? Isso é um ensinamento secreto, óbvio, que existem maneiras de você cometer o suicídio sem parar no primeiro Kamaloka de cá. Porque todo mundo que se mata, eu já contei aqui, tem um vídeo sobre suicídio, o que acontece com o suicídio. Qual o motivo da aliança entre os druidas e egípcios? Foi necessário combater algo? Primeiro, o que existia no Egito, mas no Egito desconhecido, gente, que esse Egito que conta para você é um Egito baseado em folclore. Acorda para a realidade, não cai nessa. Existe um folclore comercial. Tanto é que eles agora vão abrir um bocado de tumba aí que estava lá há vários anos, lá já saquearam, formularam, alteraram para você poder, né, não mexer no seu mundo cochesco. Você continuar dentro dessa bolha de ridículo que você vive. Tá? E eu não estou falando pessoal do Everest não, que era motivado, que era isso, que era aquilo. Estou falando de verdades que vão abalar o teu mundo de coxa. Então o que acontece? Estão fazendo isso para movimentar o turismo lá. E esse Egito desconhecido de verdade, que tem história de terror que eu não vou contar para vocês, que não é o espaço para isso. Inclusive as provas, isso aí foi tirado do ar, deu uma confusãozinha. Até eu estou tendo dificuldade para encontrar. Né? Mas é bom mesmo que vocês continuem acreditando que as coisas vão terminar bem. Se as coisas estão bem, dizia o mestre, é porque elas ainda não terminaram. Então o que existia no Egito era uma escola druida ligada, dizem que era o Hansu-Hor, né, filhos de Horus. Não é esse Horus, Deus Falcão que vocês conhecem. Houve um Deus Falcão muito mais antigo, muito mais, que dominou o mundo conhecido. E os druidas estavam nessa história aí. Aí tinha uma escolinha lá. Entendeu? Tanto é que quem era expulso dos druidas ia para a segunda opção, que era Egito.
Aí veio o ministro da Educação da época, Cambises, invadiu o Egito, acabou com as bolsas de estudo, matou todo mundo. Coisas que, óbvio, não vai acontecer nunca. Acabar com bolsa de estudo, de pesquisa, vai acabar com uma universidade pública, coisas ridículas, né? Tô falando de coisas que aconteceram. Hoje em dia não é assim. As coisas mudaram. Que eu ouço de gente ignorante. Crianças de 80 anos falando essas coisas ridículas, 60 anos. Crianças. Não viram nada. Vão morrer sem ver. Falar. Quando e por que acabou a aliança entre druidas e egípcios? Ou nunca acabou? Qual a parte do Antigo Egito que de uma hora para outra desapareceu, que hoje existe uma vertente pouco conhecida, que fala do motivo da extinção desse Antigo Egito? Ora, extinção com... Entendeu? É uma teoria, porque que de repente o Egito... Que foi o evento cataclísmico conhecido como dilúvio? Quem o provocou? Quer saber segredos de morte, né? De Gênesis, é um cataclisma mesmo. Nesse dilúviozinho que ficam falando aí, né? Dilúvio ali. Mas enchentezinha. Quer ver só uma enchente? Quando a pessoa tem que saber geografia, aquela matéria que ninguém acha que serve para nada. Depois de estudar magia, tem que estudar geografia demais, geopolítica, essas coisas. Aí o nego fica boiando, depois fica escrevendo, é muito difícil. Eu palavras difíceis, então você não. Entendeu? Tá no canal errado, tem que ir no canal do papelão. Aí, que fala trovão, e outras coisas mais. Vamos lá. Por exemplo, quando quem conhece geografia já viajou, não precisa conhecer geografia, viajou de verdade, conhece o Marrocos, conhece a ligação, o chamado coluna de Hércules, que separa a Europa da norte da África. Ali chama-se coluna de Hércules, porque dizem que Hércules afastou os continentes, né? Então ali chama-se, é uma área de disputa entre Espanha e Inglaterra. Uma área quente do mundo. Bom, quando aquilo ali se afastou, óbvio que quando a Europa se afastou da África do Norte, o Oceano Atlântico invadiu, criando o Mar Mediterrâneo. E Mar Mediterrâneo significa Mar do Meio. Óbvio que foi um dilúvio. Entre outros menores. Houve o dilúvio também que separou a Inglaterra, do que a gente chama, você chamou hoje de Inglaterra, do continente europeu. Formou o Canal da Mancha. Ali tinha uma cidade, que é uma aula, o Atlântida Druida, né? Que não é para relacionar vocês poderem, né? Que os druidas não morreram, óbvio. Então são dilúvios menores, cataclismas pequenininhos, mataram alguns milhões de pessoas. Nada muito traumático. O dilúvio, você se refere, foi um dilúvio que aconteceu, que foi provocado para o ser humano, como você conhece, a quinta raça, como você conhece, pudesse existir. É a mesma coisa que você querer dizer assim, o mamífero, ele dominaria o planeta se os dinossauros, aqueles dinossauros, tá? Não os que sobreviveram não, que isso é uma outra história, estivessem aqui, não, eles tinham que ser extintos. Tanto é que existe paleontólogos que não são essa ideia geral de que houve um cometa, que hoje em dia já mudou a história, que não foi um, foram vários que foram caindo da Terra, que extinguiram os dinossauros. Já estão mudando a história. Existe um grupo de paleontólogos que tem outras teorias para a destruição, para a extinção massiva dos dinossauros.
Tanto é que hoje se encontram provas de que há 4.000 anos atrás, ou seja, mais ou menos com o cálculo que tinha as pirâmides, os mamutes estavam andando por aí. E encontraram provas de que existem seres que estavam por aqui há 200.000 anos, 70.000 anos, ou seja, Neandertal, Homo sapiens, estava ali naquela, estava todo mundo aí meio que, sabe qual é? E é só você pesquisar de verdade e você vai encontrar provas de que essas datas são muito... Você tem que pesquisar quanto tempo durou a era do gelo, gente. Esse foi o grande... Porque o pessoal está pensando que o dilúvio foi de água. E se o dilúvio foi de uma coisa chamada gelo? Novinho você, hein? Vamos lá. Existe um ritual para a imortalidade através de 9 deuses? Os druidas praticam esse ritual? O senhor poderia falar um pouco mais sobre esse ritual? Esse ritual egípcio são os 9 deuses que eu falo na aula Verdade e Falsidade. Você que sofre muito com essa coisa, vou pegar essa aula Verdade e Falsidade. Apenas dá a volta em quem te dá a volta. Sem gerar karma. É uma lenda egípcia que conta rapidamente. Aí você presta atenção nos fundamentos. Use um pouquinho dessa coisa que você tem entre as orelhas, que alguns chamam de cérebro, que você só usa para carregar cabelo. É bom. E esse é o rito egípcio dos 9 deuses, do qual a pessoa vai alcançar a imortalidade. Entendeu? É um rito desse Egito desaparecido. Engraçado, poucas pessoas sabem sobre isso, sabe? Poucas pessoas. São os 9 deuses que formam, né? Comprar a aula Verdade e Falsidade, e no qual são citados rapidamente para você ser uma pessoa inteligente. Né? Qual a função do barqueiro nesse ritual da imortalidade? Muito bem. Essa imortalidade é física ou espiritual? Vamos lá. Vamos lá. Esse daí está parecendo uma pessoa que participava da rádio antiga, né? Que sempre teve interesse. Mas tem que pesquisar, cara, que é tudo de mão beijada. Nós estamos no YouTube, gente. Isso aqui é televisão, tem que ser rápido. Não pode ficar dando as coisas de mão beijada, não. Pensando o quê? Primeiro, você sabe o nome do barqueiro egípcio? Ele, mas como eu estou de bom humor, vou perguntar para quem que viu o Egito, esse Egito que ninguém viu. Nem o pai da história viu. Quando ele chegou lá, a pirâmide já estava construída. E ele escreve que supõe que levou 40 anos, por isso que nasceu essa ideia ridícula, levou 40 anos para construir uma pirâmide. Com aqueles cálculos matemáticos, aquelas coisas todas, coxinha não aceita, né? Cara, não estuda, né? Não lê. Vou perguntar, vem lá, já era. Qual é a função do aqui? Bom, já era. Você vê que ele não fez o rito certo, né? Ele está dizendo que o barqueiro é o primeiro que você tem que fazer o rito. O primeiro dos 9. E cada um você vai fazendo um ritual para cada um deles. E a imortalidade, vamos lá, o que seria imortalidade, amor? Hein, amor? Você passou pelos 9 deuses. A cada um deles você conhecia o rito. Engraçado, né? Esse ritual me lembrou, sabe muito quem? O ritual
que é que Jesus quis dizer da vida eterna, gente? Essa imortalidade é física ou espiritual? É isso que ele quer saber. A imortalidade que os druidas têm, mas que eles vão alcançar, como diz a Bíblia, né? Os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? Não é o brasileiro covarde que deixa tacar fogo, destruir seus direitos. Não é esse manso, não. Não é o corno manso que vai herdar a terra. São aqueles que têm imortalidade física. Mas existem os caminhos da imortalidade que é, amor, deixar de reencarnar, gente. É muito simples. Os druidas querem deixar de reencarnar? Sim, não. Sim, não. Sim e não. Não, próxima pergunta. Jesus escreveu algo. Jesus escreveu algo? Se sim, foi censurado? O que os druidas conhecem sobre isso? Vamos lá, eu conheço o Evangelho de Adão, o Evangelho de Eva, o Evangelho de Lilith, o Evangelho de Caim, o Evangelho de Lúcifer. Gente, será que as pessoas estão prontas para... Eu citei várias obras apócrifas, né? Que falam coisas que as pessoas iam ficar um pouquinho apavoradas. Assim, né? A pergunta certa seria: Jesus era um personagem histórico? Eu sei que o Mestre Pontiano deixou várias obras escritas que foram censuradas. Isso eu posso afirmar. São proibidas de leitura do... Né? Quem viu essas obras? Bom, seu aprendiz, que depois não se tornou, deixou de ser aprendiz, né? A qual ele passou sua túnica, que foi o Dames. Dames foi o guardião de suas obras. Porque as obras que Mestre Pontiano escreveu são extremamente perigosas, porque as pessoas vão entender como elas são feitas de otários o tempo todo. Os druidas ainda estão em trégua com os famoreis, e por que foi necessário essa aliança? Essa minha história é tão triste, gente. Era uma guerra tão boa. Matança, matança, matança. Parece filme de John Wick. Só tinha tiro, porrada e bomba. O nego morrendo. Ai, gente, foi o momento mais triste da história. Aquela ponte maldita. Onde os druidas e os famosos ensinaram essa porra de... A raça humana seria bem diferente se a guerra tivesse continuado. Infelizmente, a trégua continua. Foi uma coisa tensa, sabe? Uma coisa tensa. A força mais poderosa que ultrapassa, transcende a morte. O ódio.
Não é esse ódiozinho de corninho de Facebook, não. Tô falando de coisa de verdade, não é essas coisas de marica, não. Essas coisas de vadia de Facebook, não. Tô falando de coisa verdadeira, coisa que transcende a vida e a morte. Ai. Não, mas perguntou se continua, o que mais, amor? Isso foi tão automático. Ah, tá com a sagrada Os druidas paçoca. ainda estão em trégua. Não, Os famores. tão. E por que isso? Porque foi necessária essa aliança. Ai, cara, eu sei que é horrível. Não quero estar aqui. Não na inconsciência aqui. Quando o motivo dessa aliança foi necessária para deter, porque para vencer o mal, só um mal maior. E eles estão chegando. Aí o conselho mandou para. Por que deu para? Eu matei a família e se for morrer toda. E o meu nome. É mais ou menos assim, entendeu? Muito ódio aí. Vocês vão fazer as pazes, nós estamos em crédito. Horrível. Simplesmente horrível. É horrível. Porque é muito mal, muito mal. Lembra daquele que eu falo nos programas, que existem criaturas soltas por aí? Tem a ver com a mitologia egípcia, de quem protege a terra da chegada, né? Deuses do Egito falam vagamente sobre isso. Todo mundo tem medo de falar sobre eles, sobre elas, que seja que são. E eu não vou falar. Vamos lá, continua. Esse inimigo em comum com os druidas e dos famores foram combatidos. O professor poderia dar pistas desse inimigo? Tem a ver com uma certa igreja cristã? Não, tem nada a ver com isso. Nada disso. Nada disso, né? Nada contra o folclore cristão, conto de fada cristã, nada disso. Nada disso. O Vaticano tem as coisas, entendeu? Por isso que é proibido o plebeu. Não é que você tem dinheiro, vou te dar R$1 bilhão, entendeu? Essa é uma coisa. Quer realmente saber? Não quer saber. Mas é verdade, não quer saber. Ele não quer saber. Quem tem essa grana, quem faz parte desse círculo, não, entendeu? Não quer saber. Não quer saber o que aconteceu, foi combatido. Ah, só ingenuidade, cara. Cada dia eu fico mais impressionado como é que o brasileiro é ingênuo. Quando o avião pega fogo, cara, tem um momento que você tem que deixar ele pegar fogo, porque as chamas não vão apagar. Você tem que deixar pegar fogo. O que você tem que fazer é ganhar tempo. Aí entra uma outra história, que é outro programa, que é uma coisa que as pessoas querem esquecer. Entendeu? Tá, porque foi uma coisa muito ruim. Eles apagam os traços e os rastros de sua passagem. Quero agradecer a todos. Gostou? Curta, sininho, mande perguntas da Cidade Márcia, 5 no mínimo, 10 no máximo, coerente. Até o próximo programa e até lá.